Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, você está no canal Bíblia de Fato. No vídeo anterior, nós falamos, basicamente, buscando fazer uma exegese de Atos capítulo 2. O que aconteceu em Atos capítulo 2? As manifestações sobrenaturais que vieram na cidade de Jerusalém no dia de Pentecostes. Nesse vídeo, nós analisaremos de forma mais detalhada as línguas estranhas. O que são as línguas estranhas? Qual o propósito das línguas estranhas? Quais são os dons que vêm após nós recebermos o batismo do Espírito Santo, referindo-se às línguas como evidência, como profecia, como edificação pessoal. Então fica conosco até o final. Meu desejo é que o Senhor da Glória vos abençoe ricamente em nome de Jesus. As manifestações sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo como dons não tornam as pessoas mais espirituais do que as outras, e os dons não servem para exibição em cultos. Os dons são dados segundo a medida de fé de cada um e são concedidos pelo Espírito Santo para aquilo que for útil à igreja. O mesmo Espírito é aquele que opera a sua vontade, particularmente a cada um como quer. Então o Espírito Santo concede dom à igreja com um propósito. E se é ele que concede dons, isso significa que a igreja não tem falta de dons, porque o Senhor soberano, o Senhor onipotente, é ele quem concede o dom segundo a necessidade da comunidade e a necessidade da igreja aqui na terra. Então não existe dons de Deus que estão em falta, porque quem concede é o Espírito, quem reveste é o Espírito e a sua graça que faz tudo isso. Existe basicamente aquilo que é chamado de uma lista de dons, que necessariamente a Bíblia não está preocupada em fazer uma lista e dizer que o fim dos dons de Deus são esses. Porém, o texto bíblico diz que porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Basicamente, esses dons eles são divididos em três grupos, que são os dons de revelação, os dons de poder e os dons de inspiração, ou os dons de elocução, ou os dons de falar. Nesse terceiro grupo dos dons de falar ou de elocução estão os dons de profecias, de variedades de línguas e de interpretação das línguas. E é sobre esses três que nós iremos falar a partir de agora. O dom de línguas ou de variedades de línguas, eles não ficam submissos à classificação de ministérios, mas sim de dons graciosos de Deus, de dons de maravilhas de Deus. Perceba que Paulo, tratando sobre os dons da igreja, ele não se limita àquilo que é citado aqui em 1 Coríntios, mas também fala do celibato, fala dos dons ministeriais citados em Efésios capítulo 4 e versículo 11. E nós temos que perceber, biblicamente, que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, e o próprio Cristo disse que nós faremos sinais maiores do que o que ele tem operado. Isso significa que, segundo a necessidade e segundo os desafios que a igreja enfrenta sobre a terra, Deus os capacitará, segundo a sua vontade, para operar aquilo que ele desejar através do povo de Deus. Não é isso que ele fala com Moisés sobre capacitação em Êxodo 4 e versículo 11? Quem fez o surdo, o mudo ou o cego? Não fui eu, diz o Senhor. Então nós servimos a um Deus que capacita a sua igreja para o serviço. A expressão outras línguas fala de línguas diferentes, e essas línguas são línguas do Espírito, são concedidas por Deus, porque o texto de Atos capítulo 2 diz que conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essas mesmas línguas aparecem mais na frente como um dom do Espírito Santo. Segundo 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 2, o texto diz: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Paulo vai discorrer em 1 Coríntios capítulo 14 a necessidade
de que as línguas que primeiramente são vistas naqueles que são cheios do poder do Espírito Santo, para que elas tenham de fato para a igreja uma edificação e um fruto que gere crescimento, é necessário que haja uma compreensão daquilo que é dito. Por isso aí entra o outro dom, que é o dom da interpretação das línguas. A essência dessa língua é a mesma do dia de Pentecoste, de Atos capítulo 2, só que a função dela é diferente. Se a primeira expressa a evidência daqueles que são cheios do Espírito Santo, em sequência mostra o dom que edifica a si próprio quando não há interpretação, e quando há interpretação da parte deste mesmo que tem o dom de interpretar ou de outra pessoa, esse dom se torna agora uma profecia pública para a edificação da coletividade. Nós somos uma unidade na diversidade. Nós somos interdependentes uns dos outros como corpo de Cristo por causa, de fato, dos dons espirituais. Cada um de nós, quando nos ajuntamos, um tem salmo, um tem doutrina, um tem cântico espiritual, e faça-se tudo para a edificação. Quando nós nos ajuntamos, nós mutuamente nos edificamos através do Espírito e daquilo que, através do nosso dom, é expresso para a igreja. Assim, somos capacitados para continuar a obra de Deus e a obra de Deus crescer e se multiplicar. A capacitação para aqueles que ouviam as línguas estranhas em Atos capítulo 2 entenderem na sua língua veio do próprio Espírito, que o texto diz que cada um os ouviu falar na sua própria língua, e eles citam em que somos nascidos, capítulo 2, versículo 6 e versículo 8. Isso mostra a possibilidade de alguém que nunca jamais estudou uma língua estrangeira, pela capacitação do Espírito Santo, ser usado por Deus para pregar e ensinar numa língua em que ele não conhecia. Isso na história é evidenciado. Até aqui, uma missionária que hoje já dorme no Senhor, que é da nossa cidade, que passou um bom tempo em Zâmbia, lá na África, ela por mais ou menos 1 hora discursou em um palanque, honrada como ministra do Brasil, e ela pregou a palavra de Deus, colocou a mão na cabeça de várias pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, sem ela nunca saber falar a língua a qual ela foi convidada para ministrar. O Espírito de Deus capacita os homens para fazerem coisas extraordinárias. E a língua que ela falava naquele momento, ela não compreendia, não era inteligível para ela, mas para aqueles que ouviam, eles compreendiam muito bem aquilo que a missionária falava pelo poder de Deus. Então o apóstolo Paulo simplesmente está ensinando a igreja a procurar o dom que edifique mais a coletividade. Paulo está tratando sobre a questão da ordem e da decência, e o alvo principal, que é ganhar almas, que é buscar o perdido para Cristo. Tanto é que em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39, ele diz: procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Paulo está falando de uma superioridade do dom, não que um dom seja melhor do que o outro, mas o fruto desse dom, que é edificar a coletividade para a glória de Deus. Todos esses dons são operados na igreja, segundo 1 Coríntios 14, 3, para edificação, exortação e consolação. A ordem que Paulo traz para o culto é que esse culto, de forma racional, seja compreendido pelas pessoas que estão nesse culto e por aquelas que estão adentrando e não conseguem compreender o que acontece dentro desse contexto. É por isso que Paulo usa textos como 1 Coríntios 14, do 29 em diante, e diz que falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, porque o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Paulo está clamando pela ordem e pelo bom comportamento individual de cada crente no exercício do seu dom, com amor para a edificação do povo de Deus. Os dons não são para exibição, para demonstração de que há uma autoridade em tal pessoa, mas o reconhecimento de que somos usados por Deus e que a autoridade ela vem de Deus. Variedades de línguas do grego é genos glossa, interpretação das línguas, hermeneia glossa.
Então existe uma necessidade de que essa hermeneia glossa venha para o povo de Deus, para que todos possam compreender as grandezas de Deus por meio dessa interpretação. E porque nem todos podem ter o mesmo dom ou a mesma intensidade de dom? Porque nós somos um corpo e cada uma parte do corpo tem a sua operação. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, 30, ele diz: tem todos dons de curar? Ele continua: falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Veja, ele dá a dica aos crentes: procurai dentre esses dons os melhores dons, e sendo edificados por esses dons, tendo a capacidade de ser por Deus usado nesses dons, depois eu lhes mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ou seja, o valor do amor, aquilo que supera os dons ou supera a entrega de um verdadeiro cristão. Tanto é que Paulo, em 1 Coríntios 13, primeiro, ele fala, inicia e introduz esse glorioso capítulo desta forma: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Quando Paulo inicia os textos, e ainda que, Paulo se utiliza de uma possibilidade, Paulo se utiliza de uma figura de linguagem chamada hipérbole, levando ele a um nível de impossibilidade dele cumprir tal coisa. E ainda assim, considerar que se ele fizer assim, o amor vale muito mais do que isso. Então Paulo está dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, esse texto não confirma que existe um idioma angelical ou um idioma em que os anjos falam transcendente àquilo que nós conhecemos. Se existir, a Bíblia Sagrada não revela. Mas Paulo, lançando o hipérbole, diz: ainda que eu falasse todos os idiomas que são conhecidos ou não conhecidos, se não tiver amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ele continua em todo o capítulo mostrando essas hipérboles, mostrando que ainda que eu distribuísse todos o meu sustento aos pobres, ainda que eu queimasse o meu corpo para ser entregue, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, se não tivesse amor, nada seria. O que Paulo quer mostrar em 1 Coríntios 13 é o que fortalece a igreja, o que liga a igreja, o que faz com que a igreja cumpra de fato o papel de servo de Deus, não é apenas ter dom em si, mas é amar ao próximo. É amar a obra de Deus, amar o propósito de Deus. E quando a igreja assim cumpre, ela vai promover uma multiplicação e um crescimento daqueles que temem ao Senhor. E esse amor faz com que Paulo explique em 1 Coríntios 14 que aquele que fala em língua se preocupe não em edificar a si mesmo, mas em edificar a coletividade através da interpretação e da profecia. Paulo continua essa mesma exortação mostrando que as muitas vozes que acontecem no mundo, todas elas têm uma significação. Paulo compara, quando não há um entendimento, a um bárbaro. A ele ser bárbaro se ele não compreender, ou tornar alguém bárbaro se ele não fizer com que isso se entenda. Perceba que Paulo está falando a um grupo que deseja ter os dons de Deus. Por isso que ele diz que, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. O conselho de Paulo é: sejam cheios de dons de Deus, mas com o objetivo de edificação. Veja que no contexto existe um tal descontrole daqueles que buscam Deus, parece que sem entendimento, sem compreender qual é o propósito. E Paulo aqui está ensinando à igreja o propósito das línguas, o propósito da variedade de línguas e o propósito da interpretação das línguas. Paulo deixa claro para a igreja que é sabedoria de Deus, segundo os versículos 19 e 20, você ter inteligência para falar na língua em que a igreja compreenderá. E ele lembra o texto de Isaías, capítulo 28, para citar a profecia que diz que, por gente de outras línguas, por outros lábios, falarei a este povo, ainda que me não ouvirão, diz o Senhor. Assim, Paulo resume no versículo 22 do capítulo 14, que as línguas estranhas, as línguas dos anjos, as glossolalia, são um sinal para que os infiéis percebam que Deus está verdadeiramente manifestando isso, verdadeiramente neste lugar. Já as profecias, a interpretação disto que está sendo dito, é entendimento
e é sinal para os fiéis, para aqueles que são o corpo de Cristo, para o crescimento, a edificação, a exortação e a consolação do povo de Deus. Veja como é interessante a igreja. Se aquilo que em Atos capítulo 2 começou com confusão, Paulo agora, como pastor da igreja, está coordenando e administrando tudo isso que poderia continuar em uma confusão para ser transformado em edificação. Veja que em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, Paulo diz: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E Paulo finaliza o seu glorioso ensino sobre o propósito das línguas, das variedades de línguas e das interpretações das línguas, no versículo 37, dizendo que se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo está ratificando, dizendo, isso que eu estou ensinando a vocês é o Espírito de Deus que está soprando em mim, que são mandamentos de Deus, a vontade de Deus, que se conheça a sua vontade e que aqueles que se entregam à sua vontade possam crescer e multiplicar na presença de Deus. Para você que veio até aqui, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Peço que você compartilhe este vídeo e que você permaneça conosco, estudando sobre os mistérios de Deus, as manifestações do poder de Deus para a edificação da igreja. E que o bom Deus vos santifique em tudo e vos abençoe no ministério enquanto a igreja está aqui na terra. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.